nesse momento, assim, batalhando pela, né, em oração pela vida do seu filho, para que ele se esquentasse na fé e retornasse, eh, você sentia que era algo também no mundo espiritual? A gente vai falar mais, né, sobre a questão das emoções. Toda emoção negativa, você acha que ela é vinda dessa batalha espiritual, onde a gente, por algum momento, a gente está mais frio ou a gente, abriu alguma brecha, ou não, a gente, mesmo estando 100% em Cristo, firmado em fé, ela encontra outras formas de tentar nos paralisar? Nós somos tão extraordinários, eu amo o Salmo 139, que o salmista diz, né, de forma extraordinária o Senhor nos criou. É magnífica, que extraordinário. Então nós somos tão extraordinários, Karina, que você tem um corpo tão extraordinário que médicos, aquele que se dedica à medicina, ele tem que estudar muitos anos e um médico, para se especializar, um oftalmologista, para ficar num órgão só, ele tem que estudar tanto para um órgão só. Ou, sabe, quem for, qualquer área, né, um neurologista, qualquer área, ele vai ter que estudar muito, porque esse corpo é extraordinário. E a mesma coisa que você dizer assim, o câncer que você teve é porque você não teve fé? Não, é porque eu estou num mundo de vírus, bactéria. No caso do câncer, poderia ser genético, não é, porque ninguém na minha família teve. No meu caso, eu creio que foram todos esses golpes da vida, as emoções, a imunidade. Hoje todo mundo sabe disso. Então, tem a ver com isso. Então, ter câncer não é porque você tem problema na fé. As emoções, elas são da mesma coisa. Um psicólogo, um psiquiatra, ele estuda muitos anos para entender o funcionamento da mente. Então, você dizer que é isso que esmagou minha irmã, porque dizer para ela que ela estava com problema emocional, problema espiritual, por isso que ela estava daquele jeito, foi esmagá-la e ela não procurar socorro. Ela era uma intercessora, Karina, ela morava lá no Vale da Benção, aqui em São Paulo, né? Eu estou acostumada, eu estou no Rio, no Vale da Benção, ela morava com a minha mãe, e a Missão Antioquia tem uma casa de oração 24 horas por oração. Sabe quais eram os turnos de oração da minha irmã? 3 horas da manhã, quando ninguém queria. É sair da tua casa, andar, as casas são embaixo no vale, sobe o outro lado do vale. E ela ia. Ela tinha problema espiritual? Não. Agora, Era algo físico que claro que o espiritual é algo assim. Por exemplo, você não está bem emocionalmente, tua imunidade cai, você pode ficar gripada. Uma coisa está interligada na outra. Então, por exemplo, eu tenho traumas, eu tenho problemas emocionais não tratados, e aí eu tenho um inimigo oportunista, ele vai acentuar o problema que eu já estou vivendo. Já estou com um problema emocional e ele vem com um problema espiritual em cima disso. Sim. Então, mas são coisas isoladas e traz um alívio muito grande quando você diz para uma pessoa, olha, você tem prisões mentais, você tem cárceres mentais, que a gente chama em gestão emocional, que você pode aprender a sair desses cárceres. A palavra fala disso, olha só, eu tenho que levar cativos os meus pensamentos a Jesus Cristo. A palavra já está me ensinando que todo o problema são os meus pensamentos. Se eu estou ansioso é porque eu penso demais, acelerado e no futuro. Se eu estou com depressão é porque eu não consegui me liberar do passado, mas são meus pensamentos, você está vendo? Então, eu preciso aprender a gerenciar meus pensamentos. E na palavra também fala, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Na verdade, foi o que a psiquiatra falou. O que é que te alegrava, Nairan, quando você olhava pela janela? Porque eu disse para ela, eu gostava tanto, mas hoje eu não consigo nem chegar perto da janela e nem vejo nada. Meu mundo virou preto e branco. Aí ela falou assim, mas o que é que você via quando você via colorido? Ah, eu amava ficar vendo o nascer e o pôr do sol. Ela falou, então escreve no post-it e põe lá. Então, ela estava me ensinando a pensar de novo.
Sim. Os meus pensamentos, eu estava a gente chama de circuito fechado da memória. Eu estava no circuito fechado da memória, eu não conseguia sair daquele cárcere, eu não conseguia pensar, acessar pensamentos sadios. Então, você vê que traz um alívio você pensar, não, nem tudo é espiritual. Eu tenho uma vida e eu preciso cuidar das minhas emoções, da minha saúde mental, do mesmo jeito que eu cuido da minha saúde espiritual e da minha saúde física. Eu costumo falar para os meus alunos de gestão emocional que para você ter saúde física, você precisa comer, beber e dormir. É o básico. Para você ter uma vida espiritual legal, sabe? Você precisa ler a Bíblia, orar, e também saber que jejum não saiu de moda, né? Ele é o mesmo. Então é orar, jejuar e ler a Bíblia. E para eu ter saúde mental, eu preciso aprender a gerenciar os meus pensamentos e me proteger emocionalmente e aprender a ressignificar dores. Eu não posso, a ferida ela te torna mais forte ou destruído. E aí de tudo isso esse pouco que eu contei para você, de tudo isso, eu digo para você que teve um momento na minha vida que eu decidi me tornar mais forte, que é o teu livro, né? Mais forte. Então eu decidi me tornar mais forte e não ser destruída pelas dores. Porque é fácil você querer a atenção dos outros, se vitimizar. Tem hora que eu fico até sem jeito, algumas pessoas sabem alguns trechos da minha vida e falam assim, aí quando isso e aquilo, eu falei, nossa, que vida mais cheia que vergonha, uma vida só de dores, né? Agora eu falo, não, que vida cheia de cicatriz, né? Estou cheia aqui de superações, né? Jesus, ele ressuscitou não com ferida, com cicatriz, né? E esse aprendizado teu e esse momento de decisão, foi uma construção ou foi algo que aconteceu especificamente que te fez, agora eu vou pensar diferente, agora eu entendi qual é a fórmula, onde eu estava me apoiando errado, vamos dizer. Você acredita que não foi quando eu saí da depressão que eu entendi o que eu tinha que fazer para não cair mais nas armadilhas? Porque existem armadilhas na mente. E eu só consegui entender, lembra daquele processo? Saí da depressão, fui estudar na Bíblia sobre emoções, do mesmo jeito que fui estudar sobre a volta de Cristo. Aí que eu fui para a universidade, que eu estava te falando. Fiz todo o meu curso de counseling, fiz o mestrado. Você acredita que o X da questão foi quando eu estava no meu mestrado e eu estava vendo, valia crédito, e eu estava vendo o Dr. Augusto Cury defender o doutorado dele, de um programa que se chama Free Mind. E aí, quando eu vi aquilo, tudo começou a fazer sentido. Eu falei, gente, eu posso me proteger e eu posso ensinar outras pessoas a se protegerem. Eu comecei a fazer o vínculo com a palavra, mas Jesus sempre ensinou isso, é a gente que não enxerga, está lá na Bíblia. A gente que não enxerga, ele ensinou, sabe, não tem nada para você proteger as emoções. As pessoas acham que é revidar, mas o revidar dá um alívio imediato. Aí eu vou responder, gritou comigo, eu grito. Falou alguma coisa, então parece que isso funciona. Não funciona. E funciona o que Jesus ensinou. O silêncio é a maior arma, porque forte não é aquele que é o descontrolado, que grita, que fala o que quer. Forte é aquele que sabe o que responder na hora certa e que não dorme com o coração com pendências. Todos os dias você vai lá, e eu vi que na Bíblia ensinava isso. Como é que pode? Aí quando ensinou que não pode amenorar, não pode apagar, né, o candelabro. Mas para o candelabro não apagar, tem que todo dia o sacerdote, todo dia, tem que tirar o pavio queimado, limpar a cinza e colocar óleo. Eu falei, eu não sou diferente. Jesus é a luz do mundo, ele disse que eu sou a luz, porque eu reflito a luz de Cristo. Então, para eu ter luz, não é só eu orar, jejuar, ler a Bíblia. Eu preciso tirar a cinza, as ofensas, as mágoas do dia. Agora, se eu fico acumulando, preciso tirar a cinza, preciso tirar o pavio queimado, a tolerância. Eu vejo, sabe, encanta a gente o poder.
É claro, a gente ama o poder, o fruto, o dom, os dons espirituais, é o que todo mundo quer. Mas as pessoas negligenciam o fruto. E o fruto, eu digo que é o equilíbrio emocional. Mansidão. Uma pessoa só pode ser mansa se ela tiver domínio próprio. Sim. Então, esse foi o X da questão. Foi no meu mestrado. Você vai falar assim, mas só lá Primeiro eu fui curada, depois eu entendi na Bíblia, depois eu fui entender cientificamente, para depois linkar tudo, conectar tudo e falei, isso funciona, vou fazer primeiro em mim, mas depois eu quero ajudar todo mundo. E foi aí que eu entrei na pandemia, eu não usava as redes sociais. Foi quando eu entrei na pandemia, eu falei, sabe de uma coisa? De graça eu recebi, de graça eu quero dar. Aí foi quando eu entrei na pandemia, nas redes sociais, para poder ajudar aqueles que estavam em desespero. Sim.